Olá pessoal, estamos aqui de volta no Incompletudes. Hoje uma querida, uma profissional que já esteve aqui algumas vezes no Incompletudes, mas hoje a gente traz a professora, artista, ceramista, pesquisadora Eliana Stan para falar de um assunto bastante interessante, cuja temática é tempo de modelar, tempo de aprender. A professora Eliana, então, vai trazer para vocês algumas possibilidades de trabalhar com a modelagem, com a argila, com outras possibilidades também de massa e trazer esse universo da experiência, esse universo da estética, tão importante nesse momento em que estamos vivenciando. Ela traz as possibilidades não só para as infâncias, mas também para nós adultos que precisamos nos alimentar de arte, de estética, de sensibilidade. Olá, estamos aqui para mais uma conversa do canal Incompletudes e apesar do isolamento social, nós estamos dando continuidade ao canal, mantendo o nosso público atendido, né? E hoje eu vim falar sobre cerâmica, sobre modelagem, sobre um pouco da importância dessas atividades, tanto para as crianças quanto para os adultos. Eu preciso dizer, antes de tudo, né? Eu tenho uma experiência com cerâmica de 40 anos, mais ou menos. Comecei como artista e fiz e ainda faço parte, né, do grupo Barro em Expressão. Então, inicialmente, eu trabalhei a argila e a cerâmica para mim. E nesse contato que eu tive, eu observei que muitas coisas da minha vida pessoal foram resolvidas a partir da minha proposta de trabalho. É quase que uma coisa intuitiva que vai acontecendo e a gente não vai percebendo, mas vai fazendo essa terapia própria, vamos dizer assim, com o material. Então, por quê? Porque a argila é um material orgânico e como é um material orgânico, ela é muito flexível, mas ao mesmo tempo ela faz uma relação com a gente. Então ela nos tira de sensações mais estressantes, de sensações de tristeza e nos devolve isso numa produção que sempre é muito criativa. A história da cerâmica, ela é muito próxima da história da humanidade. Os primeiros seres humanos, eles não produziram cerâmica, mas já nos primórdios da civilização, eles já começaram a produzir, descobriram, logo que descobriram o fogo, né, junto no Neolítico, foi que a cerâmica surgiu. Por quê? Porque a argila transformada pelo fogo se chama cerâmica. E a partir do momento que ela é uma cerâmica, como essa aqui, né, essa que passou pelo fogo, ela nunca mais se transforma em argila. Então, esse é um momento muito importante, né, porque a produção começou a ficar mais durável. E eu trouxe hoje uma peça muito interessante. Eu comprei no aeroporto de Brasília, produzida pelos indígenas. E essa é uma boneca, porque os indígenas, eles não tinham acesso, hoje já tem, né? Mas eles não tinham acesso a brinquedos. E então eles fabricavam os seus próprios brinquedos. É uma boneca bastante estranha para nós, mas para eles é o brinquedo deles.
E por que eu estou falando da questão indígena? Por acaso, nós estamos na semana que se comemora, né, a civilização indígena, a presença dos índios na nossa vida, e sempre foi motivo de uma série de trabalhos, e hoje eu achei que era pertinente falar um pouquinho sobre isso, porque a produção indígena ela é maravilhosa. Eu não tenho como num vídeo mostrar para vocês, mas se vocês tiverem interesse, procurem no YouTube, tem vários vídeos sobre a cerâmica indígena. Essa aqui é uma cerâmica que não é indígena, mas ela foi inspirada, esses desenhos aqui foram inspirados nos grafismos indígenas. Bom, falando em modelagem, quando a gente pensa em crianças, né, é importante a gente falar da importância que é deixar as crianças trabalharem com argila. Elas sabem o que fazer com argila. Claro que elas querem aprender, as crianças maiores devem se ensinar, mas inicialmente o primeiro contato é muito importante que seja feito de uma maneira mais natural, que ela possa usufruir desse movimento, né? Dessa simbiose que a gente percebe quando a gente trabalha com argila. Então aqui eu tenho uma argila numa cor mais escura e uma outra aqui mais clarinha, para que vocês percebam assim, existem várias cores de argila. E aí os indígenas sabiamente usavam as diferentes cores de argila para criar também uma tinta que se chama engobe. O engobe é uma tinta feita à base de argila. Hoje os artesãos atuais, eles usam também o pó de argila, mas misturam com outros elementos para fazer uma aderência melhor, né, no processo. Mas com os indígenas ela era feita assim, como essa aqui também, que recebeu uma camada de engobe cor de terra, né? E essa aqui que foi enfeitada com um engobe preto. A textura e a maleabilidade da argila, ela deve ser mais ou menos essa que a gente consegue, como se fosse uma massa de pão. Para quem tem experiência com pão vai saber. Quando a argila fica muito dura, nós podemos acrescentar um pouquinho de água, apenas na nossa mão, né? E para que ela se conserve na umidade que nós precisamos, sempre em plástico bem fechado, né? Esse é um segredinho assim para a gente não perder. E qualquer argila que seca, vocês podem bater com um martelo, transformando em pó e de novo acrescentando a água, a gente consegue ter a maleabilidade de novo. Eu trouxe também um pouco de instrumentos, digamos, caseiros. Aqueles instrumentos, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou trabalhar com argila, mas eu não tenho equipamento, eu não tenho ferramentas. Você não precisa de ferramentas. A principal ferramenta para se trabalhar com argila é a mão. Os nossos dedos são perfeitos, eles conseguem fazer maravilhas. E além disso, se nós quisermos, né, enfeitar um pouco mais, nós podemos usar alguma coisa de casa, né? Então um palito, por exemplo, desses de churrasco, ele é perfeito para fazer inscrições, né? Nós podemos então estar trabalhando aqui na argila, simplesmente é muito prazeroso, né, trabalhar a argila.
Podemos usar um garfo. O garfo, ele também vai trazer inscrições, porque como nós estamos na época do isolamento social, eu achei melhor eu trazer as ferramentas possíveis de serem encontradas em casa, porque aí ninguém vai ter a desculpa de que eu tenho que sair de casa para comprar ferramenta, porque é indicado que não se saia de casa, pelo menos por enquanto. E se sair, saia de máscara. Então aqui nós temos uma tessitura, né, de traços bem ao estilo indígena, que facílimo de estar sendo executado. Colher, escova de dente antiga. Isso aqui eu nem sei o que era, mas é uma coisa que dá pra gente trabalhar, enrolar, fazer plaquinhas, né? A colher é muito importante e boa, como a faca também, para quando a gente tem, por exemplo, uma produção alta assim, e eu quero alcançar lá o fundo, quando está mole ainda, naturalmente, para fazer o acabamento, né? Esse aqui, ele foi feito assim, uma placa de argila que foi enrolada e colocado então junto ao fundo, que foi misturado, né, com aquela placa e feito então o trabalho de decoração. Aqui tem um passarinho que vocês vão ver, ele não tem grandes detalhes, a grande força dele é o formato, né, essas asinhas, esse biquinho. Então, nós podemos observar melhor a natureza, observar os pássaros, observar as folhas. Folhas são perfeitas para trabalharmos. Podemos, inclusive, aplicar as folhas que têm bastante nervuras em argilas, em placas, e produzir alguma coisa mais elevada, ou um prato mesmo, né? Então, nós temos várias possibilidades. O que é bastante interessante também, que faz parte do meu estudo, é a questão da vivência tridimensional. Nós, seres humanos, somos tridimensionais. Por quê? Porque nós temos uma medida de altura, de largura e de profundidade, né? Então, qualquer coisa que tenha essas três medidas, altura, largura e profundidade, é um objeto tridimensional. O tridimensional é uma experiência muito interessante. As crianças pequenas, elas não conseguem produzir em tridimensional. Primeiro, porque elas não têm a condição da mãozinha conseguir levantar, tal. Mas não é só isso. É uma capacidade cognitiva. E quando a gente tem a experiência de produzir ao tridimensional, nós vamos mudando a nossa maneira de ver o mundo. E aí nós conseguimos perceber também o mundo à nossa volta de forma tridimensional. Então eu tenho aqui para mostrar para vocês um personagem que foi criado por uma criança. Foram duas bolinhas, uma maior, outra menor. Essa produção foi feita com massa de farinha de trigo, com sal e água. O importante é mostrar aqui, ó, a criança fez uma bola maior, dessa bola ela puxou os bracinhos, colocou a cabeça, fez o chapéuzinho, colocou os olhos e a boca. Para aqueles que estão nos ouvindo e que são pais de crianças pequenas, é recomendável que se estimule as crianças a fazer através de bolas, porque já vai treinando essa sensação tridimensional. Mas muito importante é não corrigir a criança. Podemos sugerir, podemos mostrar, podemos estimular, mas nunca corrigir.
Ah, porque tá feio, ah, porque tem um olho muito grande, ah, porque essa bola deixou esse teu personagem muito gordinho, nada disso. A gente tem que respeitar a produção. Agora aqui, a partir de uma bola, né, nós podemos então ensinar para a criança, se nós quisermos que ela produza também um potinho, né? E ela vai então treinando a percepção desse tridimensional, que é maravilhoso quando a criança consegue. Geralmente por volta de 4, 5 anos ela já vai tentando, mas muitas vezes ela desiste. Por quê? Porque tem crianças que vão trabalhando as partes primeiro e depois colam. E no colar, depois quando seca, aquilo solta. Então a gente tem dois caminhos. Um é mostrar as possibilidades dessa facilidade de esticar e não precisar colar. E a outra é quando a criança insiste que ela quer colar, então a gente vai ensinar que ela vai colar tirando, digamos aqui, nós vamos colar aqui, né? E nós vamos esticar aqui para colar bem. Então a criança às vezes ela não dá conta, mas o adulto pode ajudar. Então esse é um caminho também para nós ajudarmos as nossas crianças que, através do processo criativo, elas vão desenvolvendo também a percepção cognitiva. O tridimensional é uma forma de arte menos conhecida ou menos praticada, porque ela é mais difícil. E ela é mais difícil, inclusive, de ser aceita, né? As pessoas têm uma tendência muito grande de permanecer no bidimensional, que é tudo que é mais ilusório, porque quando eu tenho uma fotografia, por exemplo, eu tenho a imagem de um objeto tridimensional, mas ele não é uma obra tridimensional, ele é bidimensional, assim como o desenho, assim como a pintura, a gravura, enquanto que no tridimensional nós temos esse exercício da forma real, e isso nos ajuda também a ver a vida de uma outra forma. Então, queridos, eu acho que por hoje estamos terminando nosso vídeo, nosso encontro. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam do sininho e até uma próxima. E fiquem bem, usem máscara, não saiam de casa.